Gravação iniciada. Muito obrigada. Retomamos a sessão da manhã do dia 28 de abril de 2021, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã. Estão presentes conselheiros Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Torino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro e eu, Isiane Gelatimeira. Eu gostaria só de retomar um ponto para ficar bem claro que nós estamos retirando de pauta todos os processos de relatoria do conselheiro Ari Vendramini, porque ele está ausente justificadamente. Então, eu vou nomear aqui, mas se eu esquecer alguns, são todos. É o 246, 247, 249, 257 e 260. São esses os itens da pauta que nós retiramos, ou seja, retiramos todos de relatoria do conselheiro Ari Vendramini e todos voltam automaticamente na próxima sessão. Nós vamos julgar agora o item 203, cuja recorrente é J. Macedo S.A., Comércio, Administração e Participações, de relatoria do Dr. Marco Antônio. Marco Antônio, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Esse processo trata de análise de um pedido de restituição formulário relativo a PIS, decorrente de crédito reconhecido perante o Poder Judiciário, em que a unidade de origem o indeferiu por ter extrapolado o prazo de 5 anos do trânsito em julgado da ação, e também por considerar que a época em que ele foi efetuado não poderia na época em que foi efetuada a apresentação, em razão da submissão da questão ao Poder Judiciário. Eu estou aqui indo direto para o voto, porque no meu voto eu retomo todas essas alegações, né? Eu vou partir direto para o voto, então. Em relação à admissibilidade, ele atende os expostos, ele deve ser conhecido. No recurso voluntário, a recorrente, ela alega a nulidade do despacho decisório, sob a justificativa de que a autoridade que o proferiu seria incompetente, né? Eu estou apreciando, essa argumentação foi adequadamente apreciada pela DRJ na decisão de piso, nos seguintes termos: inicialmente rejeita-se a preliminar de nulidade decorrente da suposta incompetência da autoridade para prolatar o ato impugnado. Com efeito, a portaria 149 de 2012, publicada em 23 de julho de 2012, e referenciada no corpo do despacho impugnado, subdelegou aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, em exercício aqui CEORT, a atribuição para decidir em processo administrativo fiscal sobre pedido de compensação, restituição, ressarcimento e reembolso de tributos, inclusive decorrentes de crédito judicial em ações transitarem em julgado nas hipóteses de indeferimento. Então, acrescente-se, agora eu falando, que a competência descrita no artigo 57 da IN-SRF 900 de 2008, citada pela recorrente, permite sim delegação consoante artigo 96 dessa mesma norma, como prova o regulamento a seguir. A alegação dela é que não poderia ser subdelegada essa competência, mas a própria IEN aqui, ela permite, eu estou colocando aqui, no artigo 96.2, poderão ser delegadas pelo delegado da Receita Federal do Brasil, ou inspetor da Receita Federal, a seu subordinado hierárquico. Então, essa argumentação procede, já que ela fundamenta nesse artigo 57, a competência, que seria do titular da delegacia, e sem levar em consideração que poderia, sim, ser subdelegada aos auditores lá do CEORT. E quanto ao fundamento de validade do disciplinamento contido na instrução normativa em referência, ele se encontra no artigo 74, parágrafo 14 da Lei 9.430 de 96. Improcedente essa preliminar, portanto. Eu vou ter que ler esse mérito, porque são vários detalhes em que não me vem agora à cabeça para fazer um resumo. No mérito, a recorrente aduz que, dispondo a contribuinte do direito à restituição concedida em processo judicial transitário julgado, desistindo da execução de sentença, apresentou perante a administração fazendária pleito administrativo de restituição, sob a forma de compensação, juntando para tanto a inicial, planilha e documentos de arrecadação, sentença e acordo, bem como certidão narrativa de trânsito em julgado, tal como previsto no artigo 74 da Lei 9.430 de 96 e na Instrução Normativa 21 de 97. Prossegue afirmando que o processo por pedido de restituição, os quais remontam dos processos administrativos a Ecofinal 2004-66, 2004-82 e 9707,
foram reunidos por conveniência fiscal neste processo, no final de 2009-87, no qual deveria ter sido apurado o valor do crédito da contribuinte de modo a proceder à restituição por compensação em espécie, após a intimação regular da contribuinte. Entende que, enquanto não é apurada pela administração fazendária o valor do crédito a que faz jus a contribuinte, objeto do pleito administrativo, não há que se falar em prazo prescricional. Argumenta que aguardava o valor do seu crédito a ser apurado pela administração fazendária, de modo que, uma vez suficiente apresentado o saldo credor, após intimação regular, manifestasse sobre a apuração e os créditos de cálculo e os critérios de cálculos utilizados, bem como os débitos eventualmente compensados, o que efetivamente não ocorreu. Diz que a decisão de errada faz uma confusão entre prazo prescricional de decisão judicial e de pleito administrativo, esclarecendo que aquele, no caso de decisão transitória em julgado, somente passa a contar no trânsito em julgado da ação para a execução da sentença. Alega ter cumprido o prazo prescricional ou requerer restituição sob a modalidade de compensação nos termos do artigo 74 da Lei 9.430, dentro do prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da ação, não havendo controvérsia nesse ponto. Né? E argue que a controvérsia ocorre quando o físico e decisão recorrida passam a induzir uma falsa premissa que o prazo de restituição pleiteada administrativo passa a contar daquela decisão judicial transitada em julgado, desconsiderando o pedido administrativo facultado à contribuinte, e ainda, inclusive, a inexistência de apuração dos créditos a qual estava obrigada a administração e a intimação regular da contribuinte, fazendo outra confusão com a suposta prescrição intercorrente, como se o procedimento administrativo pudesse ser realizado e decidido pela contribuinte. Expõe que foi desconsiderar o pedido administrativo de restituição, que foi apresentado em 18 de julho de 97, pelo fato de tê-lo efetuado antes do desfecho do processo judicial, preterindo o direito em conteste da contribuinte máxima quando existente a concessão de tutela antecipada no processo judicial. Ainda, em nenhum desses pedidos, apesar de formulados perante o fisco, foram objeto de pronunciamento administrativo fiscal a decisão ou mesmo de intimação à contribuinte, restando, portanto, preterido seu direito, assim como violados os princípios da legalidade e devido ao processo legal da ampla defesa. Fica julgado do CARF, defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do pedido de compensação enquanto pendente o desfecho do processo administrativo fiscal e, ao final, conclui pela ilicitude administrativa, no caso, merecedora de reprimenda. Então, eu passo a analisar aqui. Eu esclareço que o ato administrativo original, objeto dessa lide, diz respeito ao despacho decisório da DRF Fortaleza, emitido em 9 de agosto de 2012, aí tem as folhas, por meio do qual foi apreciado o pedido de restituição formulária apresentado em 97, envolvendo o crédito reconhecido por meio de decisão judicial na ação declaratória de 96, lá do Ceará, e cuja análise limitou-se ao crédito remanescente em favor da contribuinte, no valor de R$ 433.375,04, atualizados até 96, obtida após as compensações declaradas pela recorrente, uma vez que a análise das compensações declaradas foi realizada por meio do despacho decisório anterior. Já houve um despacho decisório anterior para analisar essas compensações, ele é datado de 2010. E esse despacho foi cientificado à recorrente, e não houve manifestação de conformidade. Eu estou aqui delimitando ali, de que, na verdade, é apenas uma parte do crédito. Uma parte foi usada para compensação e outra parte foi usada para restituição, por ela, em formulário, que foi apresentado em 97. Tá? Aí eu estou colocando a conclusão do despacho decisório, que foi indeferido o pedido de restituição relativamente ao saldo remanescente desse crédito, a 433.375, conforme os cálculos, aí tem os cálculos efetuados lá pela unidade de origem. Referida conclusão é pautada nos fundamentos do despacho PFN Ceará, prestados em resposta à consulta da unidade de origem, que buscou orientação a respeito da possibilidade de efetuar restituição de valores a decorrente de saldo remanescente de créditos compensados com base em decisão objeto de ação judicial. Então, a unidade de origem, quando ela viu que havia esse pedido de restituição, encaminhou os autos à PFN do Ceará para obter esclarecimentos sobre a possibilidade de restituição desse saldo remanescente. E a PFN aqui trouxe esclarecimentos desfavoráveis ao pleito da recorrente. Em suma, de acordo com a decisão da autoridade fiscal, eu vou ajeitar aqui, tá, essa palavrinha, o pleito foi indeferido porque após o trânsito em julgado da ação judicial 96, ocorrido em 10/5/99, não foi apresentado o pedido de restituição do saldo credor remanescente das compensações efetuadas dentro do prazo previsto no artigo 161 do CPM. E o pedido de restituição formulário foi considerado inválido em razão de a interessada
ter optado por também requerer a compensação do PIS indevidamente pago, mencionado no referido pedido de restituição mediante a ação declaratória, o que importa a renúncia às instâncias administrativas, nos termos da súmula CARF número 1, desde que somente é possível requerer a restituição do que lhe for devido após o trânsito em julgado da ação judicial em comenda. Com base no acima exposto, percebe-se impertinente a sustentação da recorrente pela dispensão da exigibilidade de créditos compensáveis, uma vez que nesta lide administrativa o que se analisa é unicamente o pedido de restituição de crédito remanescente em favor da contribuinte, no valor de R$ 433.375,04, atualizado até 96, obtido após compensações por elas declaradas. Ainda reitere-se que as compensações declaradas pela recorrente com o uso do crédito de piso, objeto dessa ação judicial, foram anteriormente analisadas e homologadas pela unidade de origem, por meio do despacho decisório de 2010, devidamente cientificada a recorrente. Eu estou colocando aqui a conclusão desse despacho. Passando adiante no que diz respeito à argumentação de que os pedidos de compensação e restituição não teriam sido objeto de pronunciamento administrativo, decisão ou mesmo intimação contribuinte, o que violaria os princípios da legalidade, devido ao processo legal e ampla defesa, os esclarecimentos acima deixam claro exatamente o oposto, visto que tanto o despacho decisório lá de 2010, quanto o despacho decisório de 2012, a análise, trataram de todos os requerimentos formulados até então pela recorrente, relativamente ao uso do crédito oriundo da ação 9685-6 da hora do Ceará, bem como lhe fora dada revelar a ciência do resultado de cada uma dessas decisões, tendo havido contestação apenas em relação ao resultado desta última. Diversamente do que aduzir a recorrente, foram adotados todos os procedimentos tendentes à quantificação e tratamento de seu crédito, inclusive houve uma retificação, majoração do valor residual, ele pulou de 360 para 433.355,04, tem aí as páginas em que esses cálculos foram feitos, inicialmente apurado pela autoridade fiscal após reclamação apresentada pela recorrente perante o Poder Judiciário. Então, a recorrente ela apresentou aqui uma reclamação dizendo que os cálculos não teriam sido devidamente observados pela decisão judicial, e isso foi efetuado. Eu estou colocando aqui tanto trechos do despacho decisório lá de 2010 quanto de 2012, por lá. Portanto, igualmente improcedentes as argumentações de que não houve apreciação administrativa, decisão e intimações quanto aos pedidos administrativos da recorrente, não restando violar os direitos suscitados por ela, a saber, legalidade, devido ao processo legal e ampla defesa. No que diz respeito ao prazo prescricional para o pedido de restituição do saldo remanescente do crédito, a recorrente alega seu regular cumprimento e afirma haver a decisão recorrida feito confusão entre o prazo prescricional de decisão judicial e de pleito administrativo. Eu estou colocando aqui como é que a ação declaratória foi interposta, e bem como foi a decisão judicial transitada em julgado. Tem aqui a transcrição do que ela está pedindo, aqui, reconhecimento dos pagamentos indevidos efetuados pela autora em questão, conforme documentos e demonstrativos, por conseguinte condenar a restituição dos mesmos, inclusive sob a modalidade de compensação autorizada pelo artigo 66 da Lei 83 de 91, atualizados, com os acréscimos, Aí, afastar as disposições restritivas dessas INs aqui, 67 de 92, do secretário da Receita Federal, para declarar o direito da autora à compensação tributária nos termos do artigo 66, os créditos correspondentes aos pagos indevidamente, a título da contribuição para o PIS, incidente sobre a receita operacional bruta, com as parcelas vencidas dessas contribuições. A decisão aqui é seguinte, a sentença, julgou procedente em parte o pedido, no sentido de ser determinado o recolhimento do PIS, de acordo com a Lei Complementar 0770, e assegurar a compensação dos valores pagos a maior com o próprio PIS, esses valores corrigidos, efetuar a compensação desse valor no recolhimento das importâncias correspondentes a períodos subsequentes, e julgou improcedente a compensação com outros tributos. E após aí recurso, tem uma decisão aqui do TRF da 5ª Região, que decidiu declarar inconstitucional o decreto aqui 2445. O PIS, na verdade, declarou esses 10 aí, 2445 e 2449. E admitiu a compensação de valores recolhidos a maior de PIS com outras contribuições. Depois foi lá para o STJ, aí parece que lá foi restrito aqui o PIS. Deixa eu só confirmar aqui. Os valores recolhidos são compensáveis com aqueles devidos ao próprio PIS. Não foi admissível a compensação desse tributo com COFINS, CCL e outras coisas aqui.
Então, essa ação transitou em julgado em 10 de maio de 99. Como se vê pelo exposto, né, houve trânsito em julgado em 10 de maio de 99 da ação declaratória, né, para autorizar a compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS com base nos DLs 2445 e 2449 de 88, com aqueles devidos do próprio PIS. Esclarecidos os termos em que transitou em julgado a demanda judicial, vejamos agora como a recorrente fez uso de do crédito decorrente dessa ação, nas palavras da DRJ. Né? Aqui eu estou apenas sintetizando que primeiro ela compensou, aí depois ela solicitou aqui, depois dessas compensações, remanesceu o valor de 433.375,04 a ser utilizado em outras compensações ou solicitar a sua restituição. Então, a partir desse ponto, surge a controvérsia dos autos, visto que a recorrente não solicitou administrativamente no prazo prescricional, contado a partir do trânsito julgado da referida ação, ou sendo o caso da homologação da desistência de sua execução judicial, a restituição do saldo remanescente do crédito quantificado pelo fisco. Concordo que o uso administrativo do crédito oriundo de decisão judicial é de 5 anos contado do trânsito julgado da sentença judicial, ou sendo o caso da homologação da desistência de sua execução, nos termos da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Nesse ponto, eu estou adotando aqui os fundamentos da decisão recorrida, e eu estou passando adiante. Acrescento ainda que não existe amparo legal para que se restitua de ofício a recorrente valores não requeridos por ela. Né? E com a finalidade de possibilitar e normatizar o pleito de restituição, nessa hipótese, legalmente foi definido o procedimento administrativo de apresentação de pedido de restituição, o consoante normativa a seguir, vigente à época do trânsito em julgado da ação em comento, que impedia a restituição antes do trânsito julgado, bem como de créditos já executados perante o Poder Judiciário. Eu estou transcrevendo aí trechos da IN vigente à época, 21 de 97, né, que trata justamente dessa questão, de acordo com o que eu estou expondo. Pelas razões até então expostas, conclui-se correta a decisão da autoridade fiscal, que considerou inválido o pedido de restituição formulário apresentado em 97, uma vez que o protocolo após a renúncia às instâncias administrativas, segundo a 1 do CARF, em razão da interposição dessa ação judicial com o mesmo objeto e antes do desfecho dessa ação. Dessa forma, uma vez inexistindo o pedido de restituição na forma da legislação tributária após o trânsito em julgado da ação judicial 96, 9685, dígito 6 do Ceará, não há o que possa ser deferido nesta parte do recurso voluntário. Aí agora eu estou passando a analisar o conteúdo das principais peças dessa ação declaratória aqui, carreadas pela unidade de origem, quando estes já se encontravam no CARF. Pois bem, o que aconteceu aqui? Após os autos já estarem aqui no CARF, a unidade de origem ela solicitou uma junta de documentação, né, com peças dessa ação, de 2005, interposta pela recorrente. Né? Então, é isso que se passa a analisar agora, porque, segundo a unidade de origem, poderia ter uma concomitância aí. Tá? Segundo a petição inicial da referida ação, esta foi interposta após a recorrente ver negada administrativamente a transferência do crédito no valor de R$ 468.008,86, oriundo de pagamento indevido a maior, né, do PIS, lá com base lá naquela ação, por sentença judicial transitada em julgado. Então, ela queria transferir uma parte desse crédito para outro contribuinte. E aqui tem aí quem seria esse outro contribuinte? Essa empresa interligada, Lapa Alimentos S.A. Para a compensação de débitos no âmbito do refis, pleiteado no bojo do processo administrativo com final 2001-62, protocolizado em 9 de fevereiro de 2001. Ainda segundo a petição inicial, o indeferimento do pedido administrativo ocorreu pelas seguintes razões. Né? Então, lá nessa transferência, houve um indeferimento porque seria impossível a compensação de débito do sujeito passivo com crédito de terceiro, após a vedação da IN 041 de 2000, tendo em conta que o pedido administrativo foi feito em fevereiro de 2001, e alguns créditos datam de mais de 5 anos, ou seja, fevereiro de 96 até 2001, fevereiro de 2001, período no qual estou comprovada a existência de tão somente R$ 4.526,90. Então, foi deferido por conta disso. Lá fizeram uma nova apuração do crédito. Então, levaram em conta a prescrição, os 5 anos lá do pedido dessa transferência. Então, apuraram outro valor de crédito lá. Com base nesses fatos, a recorrente pleiteou perante o Poder Judiciário, defendendo a ilegalidade dessa Instrução 41/2000 e até um dos 5 mais simples para a apuração do crédito pleiteado. Né? E aqui eu estou transcrevendo aqui, né, o que foi feito lá, né? Alguns destaques acrescidos. Eu vou apenas ler aqui essa letra C.
o reconhecimento ou ratificação, sendo o caso dos pagamentos efetuados a maior, a União Federal, no montante objeto do processo 9696856, Estado do Ceará, né, no período mencionado, de acordo com as planilhas anexas. Então, ela está querendo novamente que seja reconhecido isso nessa nova ação. Né? E o direito à compensação com os tributos e contribuições federais devidas, inclusive por débitos de terceiro vencidos e vencendo, consolidando e tornando definitiva a antecipação de tutela, se concedida. Como se vê, embora bem delineados os fatos, o pedido da ação judicial não foram adequadamente elaborados, de forma que neles constariam devidamente pleitos de supostos créditos de IR e contribuição social. Eu dei uma lida na petição inicial lá dessa segunda ação, então está um pouco assim, confuso. E até o judiciário observou isso e restringiu a análise apenas a essa questão aí do PIS. Eu estou citando aqui, de acordo com os documentos juntados aos autos, as folhas 703 e 729, os pronunciamentos judiciais nessa ação foram os seguintes. Eu estou colocando aqui os trechos dessa decisão aí, eu vou fazer uma síntese mais à frente. Estou passando agora para a folha 18, né? Resta claro que no curso da ação judicial em comento, a recorrente buscou ordem para reaver e compensar e ainda de ceder créditos para quitar débitos de terceiro. Os valores recolhidos indevidamente nos títulos SUSO referidos e nos períodos conforme demonstrados, com importâncias devidas para com quaisquer tributos ou contribuição federal administrados pela Receita Federal. O julgado final dessa ação, só consertar aqui o julgado, autorizou a cessão de crédito requerida por quanto feito antes da vigência da Lei 11.051 de 2004, bem como determinou a apuração do crédito da recorrente considerando a tese dos 5+5, ou seja, a tese da prescrição de 10 anos. Por fim, o Poder Judiciário reconheceu a falta de interesse processual quanto ao reconhecimento de crédito tributário já reconhecido e sentença transitada e julgada nos autos daquela ação lá de 96 do Ceará, devendo o requerimento quanto ao valor a ser compensado e a existência de saldo ser feito naqueles autos, daquela própria ação, e não nessa nova. Em cumprimento à ordem judicial, a unidade de origem procedeu ao deferimento do pedido relativo à cessão de crédito, né? Então, a unidade, ela fez uma reanálise da decisão, lá exarada no processo administrativo de cessão de crédito, e deferiu o pedido, conforme eu estou colocando aqui nesse parágrafo, né? Seção de R$ 468.005,86, consolidados até 1º de março de 2000, empresa Lapa Alimentos, para compensação de débitos no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal, pleiteado no bojo do processo administrativo confinado 2001-62. Né? Com tais esclarecimentos, havendo nestes autos judiciais pedidos de reaver e compensar e ainda ceder créditos para quitar débitos de terceiros, a submissão de tal matéria ao crivo judicial impede sua apreciação no âmbito deste colegiado administrativo nos termos da súmula CARF número 1. O fato de a decisão judicial final concluir pela falta de interesse processual quanto ao pedido de reconhecimento de crédito tributário já reconhecido em outra ação não retira a aplicação e eficácia da súmula em comento, que considera a concomitância apenas em razão da propositura pela contribuinte de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Em síntese, em relação à ação declaratória com 2005, 81, 75757, lá do Ceará, a análise a que se chega é de que, novamente, houve renúncia às instâncias administrativas quanto ao pleito de restrição do saldo do crédito em razão de concomitância. Né? Por essas razões, ratifico a decisão da autoridade fiscal que considerou inválido o pedido de restrição formulado, apresentado em 18 de 7 de 97, envolvendo o crédito remanescente em favor do contribuinte no valor de R$ 433.375,04, atualizados até janeiro de 96, decorrente do montante reconhecido por meio de decisão judicial, uma vez que protocolizado após renúncia à instância administrativa, súmula CARF número 1, e em razão da interposição da ação declaratória, com o mesmo objeto e antes do desfecho dessa ação, está julgado. Então, a minha conclusão aqui é conhecer em parte do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento. Essa é a minha conclusão, senhora presidente. Qualquer dúvida aí, estou aqui aberta aos esclarecimentos. Muito obrigada, Marco Antônio. Alguma questão? Eu estou um pouco confuso, na verdade. É muito complicado esse processo aqui. Então, ô Marcão, tem essa ação declaratória 96, que transitou em julgado, dando direito para ele dos decretos-leis lá 2445. Correto.
ele entrou com esse crédito, ele entrou com um pedido de compensação na época, né, que era chamado de pedido de compensação, e foram homologadas, é isso? Isso. Na verdade, ele entrou com vários pedidos de compensação e um de restituição. Esse de restituição foi antes do trânsito em julgado, foi em 97, ela só transitou em julgado posteriormente, né, eu acho que foi em 99. Mas ele entrou com o pedido de restituição quando ele tinha liminar, alguma coisa assim? Não tinha liminar, não. Na verdade é o seguinte, a questão aí é que a PFN foi consultada a respeito desse pedido de restituição e orientou a unidade de origem. Olha, a partir do momento que ele entrou com esse pedido de restituição, né, esse pedido de restituição antes do trânsito julgado, e como ele está pedindo ele está tendo esse pedido lá na ação judicial, isso aqui não deve ser conhecido. Então, foi feito de maneira errada. Acho que eu entendi. Ele deveria ter aguardado esse trânsito julgado para então entrar com pedido de restituição. E não foi isso que ele fez. Ele entrou antes. Temos duas situações, né? A primeira, ele faz um pedido de restituição judicialmente e o mesmo pedido ele formula administrativamente. Esse administrativo ele não é conhecido porque teve renúncia. Uma outra situação ele tem ação judicial, o juiz dá a liminar, com base nessa liminar ele entra com pedido de restituição. Não foi isso? Não é isso que está demonstrado aqui nos autos, não, tá? Não está demonstrado isso aqui nos autos de que tem a ver entendi. liminar para ele restituir. Ele faz menção aqui de que teria algo para ele compensar, mas não para restituir. Tá, obrigado. Ok. Mais alguma questão? Tranquilo? Salvador? Sim? Podemos iniciar a votação? Então, nós estamos no item 203 e a proposta é conhecer em parte do recurso voluntário para na parte conhecida negar provimento. Esse é o voto do Dr. Marco Antônio. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Isso é o item 203, que nós encerramos, portanto, o julgamento. E eu já posso anunciar o 204? Sim? Sim. Então, passamos ao julgamento do item 204, cuja recorrente é NC Brasil Eireli, também de relatoria do Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio, a palavra é sua, por favor. Esse processo aqui trata de um auto de infração, que foi lavrado lá em 2019, foi exigido IPI, que tem a composição logo na parte inicial do relatório, como é que o auto foi composto, principal, juros, multa, valor consolidado. E eu estou aqui esclarecendo quais são essas infrações, né? Falta de recolhimento do IPI, falta de declaração de saldo devedor de IPI escriturado, né? Falta de escrituração de débito do IPI lançado em nota fiscal, e também aqui crédito básico indevido. Demais produtos. Foram 3 infrações apuradas pela fiscalização. Lógico que a recorrente apresentou sua resignação quanto a isso. A DRJ julgou improcedente a impugnação e, a seguir, a contribuinte apresenta recurso voluntário. Tem aí a estrutura do recurso voluntário, em que foi posto no recurso, né? E como esses argumentos eu retomo em cada análise, cada tópico desse, eu gostaria de saber se eu posso partir direto para o voto para analisar essas argumentações da recorrente. Sim, por favor. Então, primeiramente aqui a admissibilidade, ele é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
razões pelas quais deve ser conhecido, exceto nesses itens aqui, 2.5, 2.6 e 2.11, pelos fundamentos nele expostos. Então, pronto. Primeiro tópico aqui, das intimações. A recorrente pleiteia que as próximas notificações e intimações sejam remetidas aos cuidados do advogado, né, ao patrono. E as publicações no Diário Oficial devem ser realizadas também em nome do referido advogado, sob pena de nulidade. Mas começa logo desse jeito. Então, eu estou dizendo que, de acordo com a súmula CARF número 110, né, é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado sujeito passivo. E também, de igual modo, a realização de publicações sobre os atos do processo administrativo fiscal em nome do referido patrono, por falta de previsão legal. A questão aqui da tempestividade, afirma ser tempestivo, fato, porém, que já se encontra confirmado no item 1 desse voto. Nada a acrescentar. Em relação ao tópico 2.3 dos fatos, a recorrente sintetiza a cronologia dos fatos que ensejaram a atuação, a apresentação da correspondente impugnação e resultado do julgamento proferido pela DRJ, e prometendo demonstrar nos tópicos seguintes os graves equívocos no montante apurado como crédito tributário. Então, vamos partir direto para essas argumentações. Da penalidade. Ela menciona que o auto de infração baseou-se nas disposições do artigo 24, 2 e 3 do decreto número 7212 de 2010, e houve aplicação de penalidade frente à alegada violação dos procedimentos contidos nos artigos 181 e 83 desse mesmo decreto. Então, agora eu estou analisando os dispositivos acima citados pela recorrente, estão dentre aqueles arrolados pela fiscalização como enquadramento legal da autuação, todos relacionados ao RIP de 2010. O artigo 24, em referência, estabelece os contribuintes. Entretanto, os artigos 181 e 83 não diz respeito à penalidade, né, mas sim ao procedimento de lançamento do tributo, de ofício ou por homologação. Além disso, não houve qualquer contestação ou requerimento neste tópico para demais análises. Estou partindo em frente. Da equivocada penalidade acerca da escrituração. A recorrente alega não caber as penalidades imputadas a título de ausência de escrituração, haja vista que, ainda durante a verificação fiscal, noticiou que se regularizavam as escriturações. Ainda, segundo ela, a decisão de PIS ignorou que a recorrente não pôde apresentar os documentos por motivo de força maior, saber a perda dos registros magnéticos em HD. Portanto, conclui, a sociedade empresária não pode ser responsabilizada como se não tivesse escriturado o imposto, quando de fato fez. Então, estou analisando. Conforme relatado acima, as infrações apuradas pelo fisco no auto de infração são as seguintes. Estou repetindo aqui quais são essas infrações. E, como se vê, não houve lançamento para combinar a penalidade relativa à ausência de escrituração. A única penalidade do lançamento decorreu de insuficiência de recolhimento do imposto devido, multa de 75% do principal devido. Então, é impertinente as alegações desse tópico. São impertinentes as alegações. O tópico 2.6 agora, do total descabimento da representação penal. A recorrente contesta a abertura do processo administrativo com final de 2019-83, representação fiscal para fins penais, sob argumento em síntese de inexistência de justa causa para a formalização da representação. Então, em relação a esse assunto, tem uma súmula do CARF, a súmula CARF número 28, dizendo que o CARF não é competente para analisar esse tipo de argumentação. E partindo do tópico seguinte, 2.7, da não incidência de IPI sobre revenda de produtos estrangeiros, né? Ela informa que atua no mercado atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, de equipamentos de telefonia e comunicação, além de manutenção de montagem de alguns aparelhos. Por esse motivo, importa mercadorias prontas e acabadas, recolhendo IPI no desembaraço aduaneiro. Posteriormente, sem submeter as mercadorias importadas a procedimento de industrialização, comercializa-as no mercado interno nacional, sujeitando-se ilegal e inconstitucionalmente ao recolhimento do IPI no momento da saída de seu estabelecimento para revenda. Tal sujeição ocorre porque sua atividade é equiparada à industrial. No entanto, ela entende que o pressuposto ao fato gerador do IPI é a industrialização, né, conforme o RIP 2010. E, por não realizar atividade de industrialização, essa cobrança implica a verdadeira bitributação, uma vez que o contribuinte já recolhe IPI no momento de desembaraço aduaneiro. Então, ela cita aqui, ela desenvolve uma tese, traz
números de ações perante o STJ para tentar respaldar essa questão. Destaca, por fim, que o órgão julgador, né, de primeira instância, contrariou decisões reiteradas de tribunais superiores, retardando imotivadamente o direito líquido e certo da recorrente. Portanto, conclui que, em respeito ao entendimento fixado pelas instâncias jurisdicionais, a decisão administrativa deve ser modificada, a fim de determinar ilegítima a exigência de IPI sobre a revenda de produtos de procedência estrangeira. Agora estou fazendo análise. A sujeição passiva da recorrente na condição de contribuinte, ela está estabelecida no artigo 24.3 do RIP 2010, nos seguintes termos, né? Está aqui no 2 e no 3, eu acho que não vale a pena citar, mas equiparação industrial. Por sua vez, a equiparação do estabelecimento da recorrente a estabelecimento industrial possui base legal no artigo 4º, inciso 1 da Lei 4.502 de 64, com a permissão dada pelo artigo 51.2 do CTN, cuja regulamentação transcreva a seguir. Eu estou citando esses dispositivos justamente para refutar essa questão da equiparação industrial que a recorrente está alegando, né? A própria recorrente afirma em seu recurso que importa produtos de procedência estrangeira e dá saída a esses produtos no mercado nacional. Portanto, em controvérsia a equiparação da recorrente a estabelecimento industrial, conforme dispositivos acima expostos, sendo irrelevante o fato de submeter os produtos importados a processo de industrialização. E assim sendo, as manifestações com o objetivo de afirmar a validade das normas retromencionadas não podem ser apreciadas por este colegiado, em razão da súmula CARF número 2, né? Dizendo que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. E aqui eu estou colocando apenas como esclarecimento que há tema repetitivo no STJ sob o número 912, em que foi firmada a tese de que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenha sofrido industrialização no Brasil, sendo assim lançamento sem reparos a merecer. O tópico seguinte é o 2.8, dos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, né? Eu remeto a análise deste tópico, do tópico precedente, pelos fundamentos da linha expostos, e acrescento que não houve respeito quanto à aplicação dos princípios aqui numerados, pois, pelo que foi exposto, o lançamento obedeceu à legislação tributária válida, legal e constitucional, e constitucionalmente. No tópico 2.9, da ausência da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da multa, eu estou aqui fazendo menção à decisão da DRJ, que já se manifestou sobre essas alegações, né? E por concordar, eu estou replicando, né, e mantendo a decisão de piso quanto a esta parte e prejudicar o pedido subsidiário para a redução do valor da multa de ofício. Em síntese, a DRJ fez menção à súmula número 2 do CARF, que o CARF não é competente também para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, já que essa argumentação aqui trata do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, cuja análise já é inevitável adentrar nessa questão aí de constitucionalidade. Aí da legalidade e da inconstitucionalidade da taxa Selic para a correção dos débitos tributários, né? Lá argumenta ser ilegal e inconstitucional a taxa Selic, de caráter remuneratório, como índice corretivo fiscal, fazendo imperativo que os débitos apurados na inflação sejam corrigidos pelo IGPM, né? O questionamento da taxa Selic, aqui eu digo que tem outra súmula, esse voto aqui é recheado de súmula, é a súmula número 4, né? E também eu estou fazendo referência aqui à súmula CARF número 2, novamente, sendo assim procedente das alegações nesse tópico. E em relação à equidade, diz a recorrente que todas as matérias agora debatidas são recorrentes em instâncias administrativas e jurisdicionais, citando entendimentos controvertidos, e são relevantes na medida em que envolve a possibilidade de fomento ou retratação da atividade econômica, bem como a proteção ou violação de princípios constitucionais. Assim, seja pela recorrência, seja pela relevância das controvérsias, pleiteia a recorrente em caráter subsidiário, caso as razões recursais apresentarem não sejam acolhidas por este Conselho, que seja proposta a equidade no processo administrativo, a fim de que os temas nele suscitados sejam analisados e decididos em instância especial pelo Ministro da Fazenda, conforme o artigo 26 do Decreto 70.235, de 72. Eu até então nunca tinha me deparado com um pedido como esse, né? Eu estou passando aqui a análise, essa aqui eu fiquei um pouquinho em dúvida, né? O conteúdo desse tópico somente sobrevive recurso voluntário, né? O artigo 16.3 do PAF
dispõe que a impugnação mencionará os motivos e fato de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as razões e provas que possui. E, dessa forma, esses argumentos do pedido não podem ser conhecidos nessa instância por não constar da peça impugnatória representando matéria não impugnada. Então, pois abrangidos pela preclusão, o especial nesse colegiado seria admitir a supressão de instância. Né? Então, eu inicialmente coloquei essa argumentação em relação a esse pedido, né? E se fosse mesmo partir adiante, eu acredito aqui que não seria caso de apreciar equidade, porque pelo que eu li lá no PAF, trata de pedido relacionado à multa, né? A multa em razão de caráter pessoal, e desde que não seja atendido determinados requisitos, e aqui no caso a multa é a multa de 75%, que está expressamente exposta na legislação, né? E não tem como esse colegiado aqui exonerar. Então, a minha conclusão aqui é, por conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida, negar provimento. Essa é a minha conclusão, senhora presidente. Marco, eu concordo, está perfeito. Eu não sei se seria o caso de citar a súmula, porque no fundo aqui está pedindo afastamento da lei, né? E a gente está vinculado. Eu posso também citar novamente aqui essa súmula. E se ela fala em constitucionalidade, mas eu acho que é o fundo disso. Então, vou colocar essa observação aqui. Marco, eu não sei se é isso que a doutora está falando, eu estava lendo, aí eu perdi o início. Eu acho perigoso a gente dizer que um princípio constitucional a arguição de ofensa a um princípio constitucional estaria precluso. Eu acho que a gente deveria invocar a súmula e dizer que a gente não é competente para analisar, porque isso pode vir em embargos de que isso é matéria de ordem pública e que deveria ser analisado, entendeu? Então, eu acho que seria prudente a gente analisar e negar. Essa é só uma sugestão. Em relação a esse último tópico, é isso? Isso. É a minha sugestão também. Eu peço desculpas, presidente, porque eu estava lendo e eu acho que era isso que a senhora falou. Está corroborada e mais explicada. Mas eu não ouvi porque eu estava lendo de novo. Estava lendo de novo, desculpa. Não tem problema. Então, de qualquer forma, fica aqui por conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento. Ok. Eu concordo com o Marcelo, porque essa questão da equidade aí é o próprio conselho que propõe, né, para o ministro. Se você não tem essa intenção de propor, né, que fala que é para aplicar multa de caráter pessoal, enfim, né, não é isso? Acho que ele remete lá para o artigo 40 do decreto 7265, que fala assim, as propostas de aplicação de equidade apresentadas pelos conselhos de contribuintes atenderão às características pessoais ou materiais das espécies julgadas e irão restrita à dispensa total ou parcial da penalidade pecuniária, nos casos que não houver reincidência nem sonegação, fraude ou conluio. Não tem nem questão de reincidência aqui. Tem no ICMS, tem esse negócio de reincidência, né, você pode dispensar a multa se foi a primeira vez que ele foi apenado, que ele foi autuado, enfim, se ele não é reincidente. Aqui nem tem essa discussão. Acho que no ICMS de São Paulo é o artigo 527 do regulamento, alguma coisa assim. Então, acho que não é o caso de aplicação, eu acho, né? E falar que essa questão da preclusão eu acho também um pouco complicada. Eu vou retirar essa preclusão aí, conforme já informei. Vou adotar aí a orientação do doutor Marcelo, da presidente, porque eu também havia ficado em dúvida em relação a isso. Isso não é comum, esse tipo de pedido não é comum nos processos. Eu dei uma olhada aqui em todos os julgados dessa turma, não encontrei um sequer que tenha analisado essa... Eu nunca tinha visto também. Mas só mais um detalhe. Né? E durante o período que eu estou presente também, né? Porque... Só mais um detalhe também, você citou o repetitivo da STJ em relação ao IPI na revenda. Tem uma repercussão geral que transitou agora em fevereiro de 2021, se quiser colocar também. É o RE 946648. É o tema 906 da repercussão geral. Tema 906. Se você procurar no site da STJ temas de repercussão geral, é o tema 906.
STJ não, STF. Só para colaborar aí com o seu argumento de que tem o repetitivo, né? Perfeito. Eu anotei aqui. Tema 906, lá do STF, né? Isso. Ótimo. Ele fez menção ao PAF no recurso voluntário em relação à equidade, não? Fez, Não né? entendi. Não entendi. Ele fez menção ao PAF na equidade. Fez. Tá, talvez valesse uma menção de que a gente não pode afastar a lei e que isso aqui, na verdade, não é para caso concreto, né? Interessante. Talvez tivesse que responder por que a gente não vai aplicar isso aqui, né? E só dizer que tem a súmula, mas parece que a lei aqui abre uma possibilidade do ministro aplicar a equidade, né? Então, a gente realmente tem a súmula, mas por que a gente não está utilizando isso para encaminhar o ministro? Salvador está sem microfone. Quando o artigo 26 do decreto fala sobre a equidade, né, que compete ao ministro da Fazenda, em instância especial, apreciar essa proposta de equidade, a proposta é apresentada pelo Conselho com base no artigo 40. O que diz o artigo 40? O artigo 40 fala assim, a proposta de aplicação da equidade é para características pessoais do caso concreto, né? E ela trata de dispensa total ou parcial da multa, né, da penalidade pecuniária, nos casos em que não houver reincidência, nem sonegação. Então, assim, não tem nem discussão se ele tem outros autos de infração, se ele tem reincidência, se ele já foi autuado por esse motivo. Não tem isso, não tem elemento. Eu concordo que não se aplica, Salvador, mas eu acho que como ele pediu para não dar embargo, a gente tem que responder. Ele pode justificar por esse artigo 40, dizendo que não tem elementos para eu acho que só a súmula, como o Marcelo e eu sugerimos, fica ainda, mas tudo bem, vocês não podem aplicar a súmula, vocês podem mandar para o ministro pelo 7335. Eu acho que a justificativa é o artigo 40. Não teve nenhum momento de discussão de reincidência aqui, né? Para saber se ele é reincidente. Como que eu vou aplicar? Eu Marco, não tenho elementos para analisar se você pode dispensar a multa por equidade, e eu acho que não é o caso, né? Eu, conselheiro Marcos. Eu também acho que não é o caso, mas eu acho que tem que responder com menção. Não só dizer, se a gente não vai se basear na preclusão, que me parece adequado, eu concordo, aí tem que fazer as duas coisas. Por que a gente não aplica? Porque tem a súmula. Por que não manda para o ministro? Também tem que explicar, para ficar completo. Pelo menos é a minha sugestão, não sei se o relator concorda. Concordo, sim. Estou adotando aqui. Esse ponto aqui que me demandou bastante tempo, eu fiquei aqui pensando, eu dei uma lida aí nos dois dispositivos, né? Um que estabelece a possibilidade desse pedido, e o outro lá, colocando esses requisitos, que é o 40, né? E eu fiquei pensando, se existe essa possibilidade, por que os contribuintes não solicitam constantemente? Isso não é um pedido recorrente, né? Aqui no CARF, pelo menos, a gente não pode afastar uma penalidade que está expressa na lei, né? Por conta da súmula CARF número 2. Marco Antônio, na verdade, tem uma possibilidade, está até regulamentada, do ministro afastar a pena de perdimento e afastar a multa, mas assim, é muito raro, normalmente ele não afasta. Eu acho que esse caminho não só não foi descoberto, porque não precisa ser aqui no CARF, tem internamente também. Na parte aduaneira tinha bastante pedido, mas a legislação é bem estrita e segue o 40, e normalmente não é concedido, mas, né, talvez por não termos casos, né, de sucesso não seja tão utilizado, mas está aqui, né, então existe essa possibilidade. Mas eu vou acatar, vou colocar aqui, então, nessa parte do voto, que não tem elementos para que seja analisada essa aplicação, né? E também o CARF não é competente para aplicar. Eu gostaria de saber se ficou adequado aí para todos, né? Para que a gente parta para prossiga aí com a análise do caso. Eu estou dando uma olhada. Eu acho que poderia ser assim, né? A justificativa de não aplicar a equidade é o artigo 40,
porque não tem elementos para analisar a reincidência, se tem outro auto de infração que já transitou em julgado contra ele, né, por exemplo. E aí, diante da falta desses elementos, você afastar uma multa prevista em lei ofenderia a súmula do CAC número 2. No regimento não tem menção. Eu também procurei no regimento, não vi essa possibilidade da gente encaminhar. O máximo que tem é alguma coisa no 20, de propor modificar a situação, mas não a ideia de porque passar para o ministro a decisão, né? É só isso que tem. Então, se eventualmente a gente entender que está inadequado, né, poderia, pelo regimento, propor ao ministro, mas o PAF prevê como se fosse um recurso específico, né? E aí o ministro, pelo menos não se aplica a súmula, ele tem esse poder realmente de afastar algumas penalidades, observadas condições legais. Ok. Marco Antônio, mas continua com a mesma conclusão, mas você pode explicar só para a gente as mudanças que você fez antes da gente votar? Eu vou acatar a sugestão, né? Eu vou colocar no voto aí nessa parte, nesse tópico final aí, que é o pedido de aplicação da equidade, que os autos não têm esses elementos aí para analisar as condições para que seja aplicado. E diante disso, da falta desses elementos para que seja verificada esses requisitos, o CAF não pode afastar a multa, né, de 75% da autuação, porque seria ofensa à súmula CAF número 2. E a minha conclusão permanece a mesma, né? Voto por conhecer em parte do recurso voluntário e na parte reconhecida negar provimento. Porque tem vários tópicos aí que não foram conhecidos também. Ótimo. Podemos votar? Doutor Marcelo? Com o relator. Muito obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de voto, conhecer em parte e na parte conhecida, negar provimento. Com isso, concluímos o julgamento do item 204. Doutor Marco Antônio, nós passamos para o 205 ou não? Tendo em conta o horário. Está sem microfone, doutor Marco Antônio. Esses processos seguintes, tem alguns que são semelhantes, né? Uhum. E eu separei aqui, eu agrupei para facilitar o julgamento, né? Tem 3 deles que são simples e eu acredito que a gente consiga analisar antes das 12 horas aqui. Tá bom? Então, são os itens 206, 207 e 212. Tá? Então, eu pediria para abrir o 212, que se refere ao primeiro trimestre de 2003. Tá? Eu vou anunciar aqui, Marco Antônio. Os 3 em conjunto? Os 3 em conjunto. Tá. Então, nós passamos ao julgamento dos itens 206, 207 e 212, cuja recorrente é Plaslan, Indústria e Comércio de Plásticos Limitadas, todos de relatoria do Dr. Marco Antônio. Dr. Marco Antônio, por favor. Esses 3 processos, 206, 207 e 212, eles se referem a ressarcimento de IPI. Né? O 212 se refere ao primeiro trimestre de 2003, o 206 ao terceiro trimestre e o 207 ao quarto trimestre de 2003. Né? Então, eu pedi para abrir o 212 por ser justamente o do primeiro trimestre, mas a decisão será idêntica para os demais, né? Já que eles têm a mesma questão, a ser analisada. Prosseguindo aqui, então, esse é o caso aqui de ressarcimento de IPI, né?
primeiro trimestre de 2003, o montante pleiteado foi de 44.050,61, né? E a unidade de origem, jogou, deixa eu ver aqui, indeferiu totalmente o pedido e não homologou as compensações, né, tem compensação aqui, em decorrência do descumprimento das obrigações decorrentes da fruição de incentivo fiscal. Eu tenho as razões aqui para a unidade de origem não ter deferido o pedido, mas isso, conforme eu vou esclarecer adiante, não tem muita relevância aqui nesse caso, porque após esse indeferimento, a contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade, ela foi julgada procedente na DRJ. Né? Tem a ementa do acordo da DRJ, né? Deferindo totalmente o crédito reconhecido, né? Mas, cientificado de julgamento, né, por meio do comunicado 397 de 2014, a contribuinte apresenta recurso voluntário, em que requer seja determinada a exclusão do último parágrafo desse comunicado. O que aconteceu? O crédito totalmente reconhecido foi insuficiente para amortizar os débitos compensados. Né? Então, o questionamento aqui da recorrente se atém a isso. E eu estou aqui, já vou partir direto agora para o voto, né? O recurso voluntário é tempestivo, porém ele não merece ser conhecido, pelas razões seguintes detalhadas. Razões para o não conhecimento do recurso. Não há litígio a ser apreciado nos presentes autos. O acordo de primeira instância julgou procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu integralmente o direito creditário pleiteado. Não há direito creditário em litígio e, consequentemente, não há razões para este colegiado tecer quaisquer manifestações destes autos. Uma vez sendo reconhecido integralmente o crédito pleiteado, não há lide que possa remanescer da decisão de primeira instância. A inconformidade da recorrente refere-se à insuficiência de seu crédito totalmente reconhecido, reitero-se, para amortizar os débitos compensados, ou seja, quanto à cobrança do débito remanescente do encontro de contas. E resignação essa que não permite apreciação no rito estipulado pelo PAF, em observância ao artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Então, em decorrência desse dispositivo da Lei 9.430 de 96, com as alterações, bem como do artigo 7º, parágrafo 1º do anexo 2 do RICAF, há que se concluir que a análise deste colegiado quanto a pedido de restituição, ressarcimento e compensações limita-se à verificação da existência dos créditos. Não há competência, pois, para análise concernente aos débitos declarados na DECOMP. Eu estou citando aqui alguns julgados, né? Deixa eu verificar aqui apenas de quem foi, do Breno aqui, para fazer uma homenagem aqui ao Breno, dizendo que a análise do CAB nos pedidos de compensação limita-se à verificação de existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há competência para julgar argumentos relacionados aos débitos declarados. Né? E outro aqui do nosso ilustre conselheiro Salvador, Cândido Brandão Júnior, né? Que diz aqui que a manifestação de conformidade é peça de defesa utilizada para instaurar contraditório em processo administrativo, em que se discute crédito pleiteado em pedido de ressarcimento ou declarações de compensação. Aí, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, o escopo meritório da manifestação de inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do PAF. Em suma, falta a competência deste colegiado para a manifestação quanto ao saldo do débito compensado. Logicamente, restam prejudicar os demais argumentos trazidos no recurso voluntário pela contribuinte. Essa parte seguinte do voto eu não vou colocar, tá? Eu me atenho, eu vou ficar por aqui. Eu coloquei apenas porque eu fiquei muito inconformado com esse julgamento. Quando eu li esse processo, eu queria logo apreciar o mérito todo e eu acabei apreciando, mas o que é necessário é até essa parte aqui do voto. Essa parte seguinte aqui eu não vou colocar. Então, dito tudo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Ok. Muito obrigada. Podemos votar? Sim? Então, nós estamos votando os itens 206, 207 e 212, e a proposta do relator é não conhecer do recurso voluntário. Doutor Marcelo? Com relator. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator, presidente. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator.
Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanhe o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário, itens 206, 207 e 212. Doutor Marco Antônio, vamos adiante ou fica para o período da tarde? Fica para o período da tarde porque o próximo conjunto de processos dessa mesma contribuinte, né, um pouco mais, a análise será um pouco mais demorada, né? Será apenas uma análise, mas demanda um pouquinho mais de tempo. E pelo tempo aqui, 4 minutos não dá não para concluir isso. Tá bom, então. Então, eu peço, por favor, que eu encerro a sessão e peço, por favor, que interrompam a gravação.